Oi, pessoal, tudo bem? Quinta-feira nós vamos estudar língua portuguesa. Essa semana a gente só está fazendo português e matemática para que a gente possa ir finalizando a apostila do primeiro bimestre, tá bom? Hoje nós vamos da página 35 até a página 40, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui aos relatos dos autores, né, dos livros que marcaram a vida deles, a infância deles, tá? E aqui no número 19, nós temos aqui, ó. Releia o depoimento de Pedro Bandeira sobre suas leituras na infância. E o Pedro Bandeira falou o seguinte: Reinações de Narizinho me marcou e, além disso, Narizinho foi minha primeira namorada. Creio que tentei imitar o processo construtivo de livro na minha primeira obra, O Dinossauro que Fazia Au-Au. Confesso outro, pro, confesso outro professor, o cinema, com a rapidez dos roteiros e dos cortes. Então, o Pedro Bandeira, ele fala aqui que o primeiro livro que marcou bastante a vida dele foi Reinações de Narizinho, tá? E ele até ele dá aqui uma brincadinha, né? Que a Narizinho foi a primeira namorada dele, quer dizer, ele se apaixonou pela personagem, né? Ele gostou muito dessa personagem, da Narizinho, que é uma personagem do Monteiro Lobato. E quando ele fala, confesso outro professor, o seguinte, ele quer dizer o seguinte, que o Monteiro Lobato foi para ele um professor na vida dele, um professor no modo de inspirar a construção de uma obra dele, de um livro dele. E um outro professor que ele cita é o cinema, tá? Que ele também gosta muito de cinema, é, por causa dos roteiros e dos cortes que existe no cinema, que também é uma arte, tá? Então vamos lá. Uhum. Sublinhe o que aparece entre aspas. Então, aqui, onde o Pedro Bandeira fala, tem algumas expressões aqui que aparecem entre aspas. Reinações de narizinho, está entre aspas, vocês vão sublinhar. Que mais? Imitar, ó, tentei imitar, entre aspas. Vamos ver, aqui, ó, o nome do livro dele, O Dinossauro que Fazia Uau, também está entre aspas. Que mais? Deixa eu ver, só. Vocês vão grifar essas expressões que estão entre aspas, tá? B. Copie aqui o que aparece entre aspas de acordo com sua função. Então, destacar o título de obras literárias. Tem duas obras literárias aqui, o título de dois livros que estão entre aspas, né? Reinações de Narizinho e O Dinossauro que Fazia Au-Au. Aí vocês vão colocar aqui, no primeiro balãozinho, tá bom? Segundo balãozinho, enfatizar ou ironizar uma palavra. Aqui, ele vem enfatizar aqui uma palavra, olha. Tentei imitar, tá? Entre aspas, ele tentou imitar um modo como Monteiro Lobato escrevia, certo? Então, aqui, vocês vão colocar imitar, que tá entre aspas lá, tá? Enfatizar uma palavra, ele enfatizou uma palavra, ele deixou a palavra mais assim importante, mais chamou a atenção para a palavra, tá? C. Localize e copie do texto o título do livro que marcou a infância do escritor Pedro Bandeira. De novo, né? Aqui, o título do livro que marcou a infância dele, que agora eu não vou falar mais a resposta, né? Vocês vão lá olhar. E o título do primeiro livro escrito por Pedro Bandeira. Também tá lá o título do livro dele, do primeiro livro dele.
Letra D. Além dos livros que leu, que outra manifestação artística influenciou a obra do escritor Pedro Bandeira? Qual é uma outra arte que ele gosta bastante que influenciou a obra dele? Eu falei. E ele também fala lá. Letra E. Como ficaria o depoimento de Pedro Bandeira se fosse escrito por outra pessoa? Se outra pessoa estivesse escrevendo esse depoimento que ele deu aqui, como ficaria? Ficaria mais ou menos assim. Reinações de Narizinho marcou a obra do escritor Pedro Bandeira. Além disso, Narizinho foi sua primeira namorada. Ele acredita que tentou imitar o processo construtivo de livro na sua primeira obra, O Dinossauro que Fazia Uau. Ele também confessa outro professor, o cinema, com a rapidez dos cortes, com a rapidez dos roteiros e dos cortes, tá? Por isso que tem esse montão de linha aqui, que é para você reescrever o depoimento do Pedro Bandeira como se fosse outra pessoa falando o que ele falou. Eu esqueci o que você falou. Volta o vídeo, pausa, escuta, escreve, tá? Vamos lá. 20. Leia alguns dos lançamentos de livros infantis na 21ª Bienal e relacione-os às respectivas capas. Então, aqui, vou até fechar a página, aqui, ó. Vou diminuir, né? Desse lado de cá, nós temos os quadradinhos falando das obras. E aqui, nós temos as capas dos livros. Vocês vão ligar o que está falando do livro à capa que está se referindo o que está falando no quadradinho. Por exemplo, olha aqui, ó. No primeiro quadradinho, Joãos e Marias. Maria Mole e João Teimoso viraram um poema, em que João é esse, que Maria é essa. Editora Companhia das Letrinhas, R$ 29,50, de Lalau e Laura Beatriz. Aí vocês vão olhar aqui, aonde é que está a capa desse livro. E aí? Cadê a capa desse livro? Ah lá, ó. Que João é esse, que Maria é essa. Aí você vai ligar este primeiro quadradinho até a capa do livro. Tá? Aí, agora eu não vou falar mais, tá? Humor sem palavras. Histórias engraçadas não precisam de palavras. Em Bruxinha Zuzu e Gato Miú. Editora Moderna, R$ 27,00, Eva Furnari, mostra feitiços malucos só com desenhos. Aí você vai procurar a capa desse livro aqui. Cadê? Tá? Terráqueo como a gente. Um garoto chinês ganha uma nave espacial do pai em O Menino da Terra. Editora Melhoramentos, R$ 29,00, de Ziraldo, e aprende a dar mais valor ao planeta. Aonde está a capa desse livro? Qual é a capa? E o último, As Cores do Giotto. Ele se especializou na pintura de santos e anjos em O Céu Azul de Giotto. Editora Rocco, R$ 29,00, de Caulos, você descobre a vida do pintor Giotto de Bondone. Qual é a capa desse livro que está falando lá no quadrinho? Aí você vai ligar até a capa. Quais desses livros você já leu? Se você não leu nenhum, não precisa responder. Ou então escreva aí do lado, nenhum. Ou se você já leu algum, você coloque o título do livro aí que você já leu. Desses que estão aí.
Tem algum deles de que você gostou muito e quer indicar para os colegas? Qual? Se você já leu algum desses livros aqui, qual você gostou muito e quer indicar para algum colega? Se você não leu nenhum deles, você coloca aqui: não li nenhum livro desses. Pronto, tá? Vamos lá. Verbo, passado, presente e futuro. Aqui a gente vai dar uma relembrada no seguinte, tá? Verbo é a palavra que se refere à ação, a fazer alguma coisa. Por exemplo, brincar, falar, dançar, escrever, beber, correr, deixa eu ver, sair, entrar, amar. Isso é verbo, tá? E o verbo, ele pode estar no passado, no presente ou no futuro. Então, por exemplo, no passado, eu ontem eu saí com uma amiga. Tá no passado, tá? No presente, por exemplo, eu gosto de cinema. Presente, eu gosto. Hoje eu gosto de cinema. Tá no presente. E no futuro, por exemplo, eu voltarei para a escola. Lá no futuro, eu voltarei para a escola, tá? Então, são 3 tempos do verbo: passado, presente e futuro. Vamos ver aqui. Número 1. Volte ao texto Memórias na Estante, compare a data em que foi publicada a matéria com a data da 21ª Bienal Internacional do Livro e marque X na alternativa correta. A matéria foi publicada antes da Bienal? A matéria foi publicada durante o período da Bienal? Ou a matéria foi publicada depois da Bienal? Aquela matéria lá que mostra os autores, né? Todos os autores e fala sobre a Bienal. Ela foi publicada antes, durante ou depois da Bienal? Vocês vão lá olhar a data e vão colocar o X aqui na resposta que vocês acharem que está correta. Releia o trecho a seguir. De 13 a 21 de agosto, leitores, ilustradores, escritores estarão cercados por livros. Tá vendo aqui, ó, o verbo estar? Ele está escrito em negrito. Tá mais forte a letra, tá? Ele tá em destaque. Estarão. A palavra em destaque é um verbo ou um substantivo? Eu acabei de falar. B. Quanto ao tempo, essa palavra está no passado, no presente ou no futuro? Pensa aí. Além de expressar ação, o verbo pode estar no presente, indica um fato atual. Ele pode estar no passado, que expressa um fato ocorrido em um momento anterior ao atual, ou no futuro, que enuncia um fato que ainda vai ocorrer. Vamos lá. Leia estas frases e observe as palavras destacadas, depois numere-as de acordo com a legenda. Número 1, presente. Número 2, passado. Número 3, futuro. Vamos lá. O menino maluquinho será o personagem mais conhecido de Ziraldo. Será presente, passado ou futuro? Se você achar que é presente, você vai colocar o número 1. Se você achar que é passado, você vai colocar o 2. Se você achar que é futuro, você vai colocar o 3. Eva Furnari criou a personagem bruxinha. Passado, presente ou futuro?
1, 2 ou 3. Maurício de Souza tem mais de 50 anos de carreira e é o criador da Turma da Mônica. Aqui nós temos dois verbos, tem e é. O verbo ter e o verbo ser, tá? Esses dois verbos, eles estão no presente, no passado ou no futuro. 1, 2 ou 3. Vamos lá. Aspas e parênteses. Releia o trecho a seguir. Tem também o Tartarim de Tarascon, tá entre aspas, de Alphonse Daudet, um dos melhores que li até hoje. Sublinhe o título do livro citado nesse trecho. Aqui, ó, tá entre aspas, Tartarim de Tarascon. É o título do livro. Vocês vão sublinhar. B. Que sinal de pontuação foi utilizado para destacá-lo? Vírgula, aspas ou parênteses. C. Pesquise em revistas e jornais outros exemplos que retratem o uso desse sinal de pontuação e registre-os aqui. Depois converse com o professor e os colegas sobre eles. Vocês podem procurar. Eu não tenho revista aqui, eu não tenho jornal. Não dá para sair para comprar. Procura na internet, tá? Coloca lá no Google expressões entre aspas ou o uso de aspas. Você vai achar um monte de coisa lá. Vamos lá. As aspas são empregadas em diferentes casos, entre os quais destacar o título de obras, indicar o início e o término de uma citação, atribuir sentido irônico a uma palavra, e etc. Quando a gente quer dar um destaque numa palavra, você coloca ela entre aspas. E título de livro, entre aspas, tá? A fala de alguma pessoa, a citação de alguma pessoa, o que um escritor, por exemplo, falou, entre aspas. Agora releia esse outro trecho. Um dos livros que mais me marcou foi Nouvelles Nouvelles, Novas Novelas, de Hans Christian Andersen. Está entre aspas aqui, tá? Vamos lá. Sublinhe o trecho que traduz o título da obra. Esse aqui é o título da obra. Está em espanhol. Nouvelles Nouvelles. Tá, está em espanhol. A tradução está aqui, ó. Novas novelas. Está entre parênteses. Tá? Então, olha só. Que sinal de pontuação foi utilizado para destacar esse trecho? Vírgula, aspas ou parênteses. O título está entre aspas, mas a tradução está entre. Os parênteses geralmente são utilizados para a inserção de explicações, observações, comentários ou reflexões acerca de algo. Quando você quer fazer uma explicação, entre parênteses. Quando você quer fazer um comentário, entre parênteses, tá? Observações, entre parênteses. Agora a gente vai falar de uma coisa bem legal. Nós vamos falar de sinopse, tá? O que é uma sinopse? Sinopse, o que isso tem a ver com língua portuguesa, professora? Tudo. Porque sinopse é um tipo de texto. É um gênero literário, tá? É um gênero textual, a sinopse. Mas, professora, eu nunca ouvi falar essa palavra. Você nunca ouviu falar essa palavra, mas você já sabe, você já viu uma sinopse. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Não sei se você tem, por exemplo, se você tem Netflix ou Globoplay ou qualquer canal de filme, né? Pode ser filme infantil também.
Quando você vai lá e escolhe o filme que você quer assistir, aparece lá a capa do filme, tem uma explicaçãozinha sobre o filme. Aquilo é uma sinopse, tá? Quando dava, né, pra gente ir no cinema, que agora não tá dando pra gente ir por causa da pandemia, mas quando você vai no cinema e vê um cartaz lá do filme, tem lá no cartaz um trechinho explicando do que se fala a história. Se é uma história de amor, se é um romance, se é uma história infantil, os personagens, fala algum nome de alguns personagens, faz um resuminho da história, mas não conta toda a história. Só faz um resuminho para fazer com que a gente fique com vontade de assistir ao filme. Ou uma sinopse de um livro, tá? Também tem. É um trechinho que conta, assim, algumas coisas da história que faz com que a gente fique com vontade de ler aquele livro. Isso é sinopse. Olha só. Leia a sinopse do livro que marcou a infância de escritores como Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Pedro Bandeira, entre outros. Olha só. A sinopse de Reinações de Narizinho. Olha aqui. Clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações, o livro Reinações de Narizinho reúne 6 das 11 histórias que começaram a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920 e levaram cerca de uma década para ficarem prontas. Uma década, 10 anos para ficar pronta a obra do Monteiro Lobato, que faz parte do livro Reinações de Narizinho, que faz parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é o conjunto de várias histórias, tá? De vários livros. Então, vamos lá. Neste livro, Narizinho, vai falar um pouquinho da história. Nesse livro, Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das Águas Claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebitado, que veio passar férias do sítio do Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. As crianças se divertem fazendo o Visconde com sabugo de milho e planejando o casamento da Emília com o leitão Rabicó. Tá vendo como fala um pouquinho da história, mas você fica com vontade de ler para ver o que aconteceu na história, tá? Isso é uma sinopse. Sobre o texto, assinale as alternativas corretas. Não tem só uma, tá? São alternativas corretas, tem mais de uma. A sinopse apresenta os pontos principais da história? A sinopse não apresenta os pontos principais da história? A sinopse tem a função de despertar no leitor o interesse para a leitura da obra? O que eu falei? Na sinopse consta o final da história? A sinopse contém a opinião de quem a escreve? A sinopse não contém a opinião de quem a escreve? Pensa aí, tá? 3. Volte ao texto e sublinhe os trechos de acordo com a legenda. De vermelho, trecho que apresenta o que o livro contém. De verde, trecho que sintetiza o enredo da história. Então, olha aqui. De vermelho e de verde. Vamos voltar lá. Olha. Clássico tá apresentando o livro. Tá apresentando a obra. Clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações, o livro Reinações de Narizinho
reúne 6 das 11 histórias que começam a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920 e levaram cerca de uma década para ficarem prontas. Essa é a apresentação, tá? E a apresentação vocês vão grifar com vermelho, tá? Agora, trecho que sintetiza o enredo da história, que conta um pouquinho do que acontece lá na história. Olha lá. Dando continuidade aqui, ó. Neste livro, Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das águas claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Tá contando um pouquinho da história. Desculpa. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebitado, que veio passar férias no sítio do Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. As crianças se divertem fazendo o Visconde com um sabugo de milho e planejando o casamento da Emília com o leitão Rabicó. Aí vocês vão grifar de verde. Por quê? Porque está trazendo uma síntese, um resumo do que acontece na história. Ligue o nome dos personagens às descrições. Desse lado, nós temos os personagens. Desse lado, nós descrevemos a personagem. Por exemplo, Dona Benta. Olha lá. Quem era Dona Benta? Ó, a avó de Narizinho e de Pedrinho. Então, vocês vão ligar Dona Benta à descrição dela, tá? Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde e Rabicó. Do outro lado, neta da Dona Benta. Quem era a neta da Dona Benta? Procura lá. Procura aqui do lado. Primo da Narizinho, boneca de pano de Narizinho, boneco feito de sabugo de milho e, por último, o leitão do sítio. É só ligar o nome à descrição da personagem. Muito fácil, simples. Releia o trecho que sintetiza o enredo da história e responda as questões. Onde a história acontece? Olha lá. Ó. Neste livro, Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das águas claras. E aí? Aonde acontece a história? B. Em que período se passa essa história? Em que período? Quando eles eram crianças, quando eles eram adultos, quando eles eram adolescentes? Em que período acontece essa história? Tá falando lá, ó. Olha aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui, quer ver? Ó, as crianças se divertem fazendo o Visconde. Em que período da vida deles acontece essa história? Quando eles eram o quê? Adolescentes, adultos, velhos, idosos, crianças. Vamos lá. C. Com o que as crianças se divertiam no sítio? Tá escrito lá. O livro Reinações de Narizinho foi escrito por Monteiro Lobato e é um clássico da literatura infantil. Foi o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Observe algumas capas desse livro e verifique se em sua escola há algum exemplar. Então, olha, tem várias capas, mas é o mesmo livro, tá? Reinações de... Eu tenho esse daqui, este. Reinações de Narizinho, ó, depois mudou a capa, mas a história é a mesma. Aqui também outra capa, mas a mesma história, tá? Na escola, eu já vi este daqui, tá? Que é o mesmo que eu tenho aqui em casa guardado. Esse livro eu ganhei do meu avô quando eu era criança. Foi o primeiro livro do Monteiro Lobato que eu li. É muito bom, viu, gente? É muito bom.
Se vocês puderem aí ler, muito legal. Vamos lá. Sinopse. Vamos elaborar sinopses de livros e divulgar no mural da escola? Ah, seria muito bom se nós estivéssemos na escola. Então, esta parte nós não faremos agora, tá? Esta página 41, não faremos agora. Vamos então passar para cá, para a próxima unidade, que eu amo, que é lenda, tá? Agora nós vamos começar a falar de lendas. Lendas são histórias do imaginário, do popular, do povo, tá? E fazem parte de uma coisa muito importante no Brasil. Fazem parte do folclore brasileiro. O folclore brasileiro é muito rico. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande, muito grande. E o Brasil está dividido em 5 regiões. E as 5 regiões têm folclore diferentes uma das outras. Então, cada região tem as suas lendas, cada região tem o seu artesanato, cada região tem os seus tipos de festas, danças, costumes, tá? Isso tudo faz parte do folclore, tá bom? Nós temos lendas indígenas maravilhosas, nós temos lendas do sul do Brasil, dos pampas gaúchos, dos campos, nós temos lendas da região sudeste, muito bonitas, muito ricas, textos lindos que fazem parte do nosso folclore. O nosso folclore é maravilhoso. Comidas típicas de todas as regiões do Brasil. Isso tudo faz parte do folclore, tá? E agora nós vamos falar de lenda. Olha só, vou fazer aqui a abertura do capítulo para vocês. Ó, neste capítulo você vai ler textos que tratam de personagens de nosso folclore. Vamos lá? Com os colegas, responda as questões a seguir. Você conhece algumas das histórias dos livros que aparecem na imagem da página de abertura deste capítulo? Quais? Olha lá. Vamos voltar aqui. Na página de abertura do capítulo. Olha, nós temos aqui, ó, a sereia. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu falar da lenda da Iara, né? Aqui, ó, o boto, ó. Aqui, ó, a lenda do boto. E esse daqui, alguém conhece? Esse daqui, ó, é o caboclo d'água. É uma lenda também da parte norte, da região norte, tá? Então, ó, a Iara, mãe d'água, ó, o boto rosa. Gente, muito legal. Lenda é muito legal. Você conhece alguma dessas histórias que aparecem aí? Se você conhece, você vai colocar sim e qual, quais ou quais, né? Por que essas histórias são chamadas de lendas? O que você acha? Você acha que podem ser histórias verdadeiras? Você acha que existe de verdade uma sereia? Você acha que realmente o boto pode se transformar em homem? E o Saci Pererê? Existe? E o lobisomem? Existe também? Por que são chamadas de lendas? Pensa aí. Ouça a explicação do professor sobre o que são lendas e depois escreva com suas palavras o que você entendeu. Bem, já falei para vocês, lendas são histórias do povo. Vai passando de um para o outro, de geração para geração. Minha avó contou para mim, eu contei para minha filha vai contar para o filho dela vai contar para o filho dela, e assim vai passando. Isso são lendas. Lendas são histórias do imaginário popular, tá? Quando, assim, antigamente, né? Quando
alguma coisa que não se tinha explicação, se criava uma lenda. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A lenda do Saci Pererê, né? Fala que quando o leite derrama no fogão, é porque o Saci que derramou o leite. Quando aparece lá a crina dos cavalos, todo trançado, com um monte de trancinha no cabelo, na crina do cavalo, quem fez aquelas tranças? Foi o Saci. Então sempre tinha alguma. Eles arrumavam a explicação para aquilo, entendeu? Aí surgia a lenda, né? Surgia a história. Porque ah, o, o, o último filho de uma família de 6 irmãs, se o sétimo filho nascer homem, vai virar lobisomem. Gente, isso é lenda. Histórias imaginárias do cotidiano popular, do povo. Faça uma pesquisa com a ajuda de seus familiares para saber quais são as lendas a seguir, quais são as lendas a seguir que eles conhecem e assinale-as com X. Aí você vai ver aí na sua família, com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com seu tio, com sua tia, sei lá, seu avô, seu irmão mais velho. Qual lendas vocês conhecem aqui, ó? Lenda do milho, lenda do guaraná, lenda da mandioca, a lenda do Uirapuru, a lenda da Vitória Régia e a lenda da Gralha Azul. Todas essas lendas são lindas, todas essas histórias aqui são muito bonitas, tá? E sempre tem assim uma explicação para alguma coisa que acontecia na natureza, por exemplo, tá? Ou no cotidiano da vida do povo daquela região, tá? Após a pesquisa, faça um levantamento para descobrir qual foi a lenda mais citada. Para isso, retire do material de apoio a ficha contendo os títulos e ouça as orientações do professor sobre como preenchê-la. Essa daqui, do material de apoio, depois a gente vai fazer, tá? Agora não. Hoje não. Após esse levantamento, anote aqui o título da lenda mais... Não, esse também não. O professor vai ler a lenda mais citada, ouça com atenção e depois registre o título. Esse daqui eu vou colocar um vídeo para vocês de uma lenda, tá? Aí vocês vão colocar o título da lenda, a origem dela, se é do norte, se é do nordeste, se é do sul, se é do centro-oeste e o que ela tenta explicar, tá bom? Eu vou pôr um videozinho de uma lenda para vocês. Vejam o vídeo, vai ser bem legal. Saindo daqui da lenda, mas assim, contando a lenda, nós vamos contar agora em formato de história em quadrinho, beleza? Aí nós vamos falar de história em quadrinhos. Olha só, tem uma história em quadrinhos aqui do Cascão. E tem aqui, ó, são só lendas. Aí nós temos aqui, ó, a Iara, linda, né? A sereia. A Iara é uma sereia que vive nos rios do Brasil. Vamos lá. Embora bonita e formosa, essa sereia é perigo na certa. Olha ela penteando os cabelos com espinha de peixe. Quando está com fome, a Iara solta o seu canto. Ó o pescador, ó, já ficou paralisado ouvindo o canto da Iara, né? O canto da Iara hipnotiza a pessoa, deixa a pessoa assim, sonhando, né? Acordado. Vamos continuar aqui. Hipnotizando os pescadores. Acabei de falar. Hipnotizando os pescadores. Aí o pescador, ele se atira na água para ir atrás daquele canto maravilhoso. Que desaparecem na água. Coitado do pescador. Já o boto se transforma num belo cavalheiro.
Olha só. Aí o Boto, né, vai para as festas, né, se divertir, ver as moças bonitas, dançar, que deixa as mulheres encantadas com o seu charme. Olha, muito charmoso. Aí ele pega a moça e vai passear com a moça, vê a lua maravilhosa, e a moça fica apaixonada pelo Boto. Só que ela não sabe que é o Boto, né? Com uma boa conversa, ele as leva para a beira de um rio. Olha os coraçãozinhos já, ó, tá apaixonado, ó. E lá mostra quem realmente é. Olha aqui na cabeça do Boto, ó, o buraquinho que tem na cabeça do Boto, de verdade, do peixe, do Boto. Aí ele mostra para a moça o buraquinho na cabeça. Olha só, a cara de maldoso dele, ó. Vamos lá. Bem, sem ter como fugir. Olha a cara de malvado. Olha a moça assustada, ó. Elas são empurradas para o fundo do rio. E nunca mais voltam. O caboclo d'água é uma figura assustadora. Coitado do pescador, ó, tá aqui pescando, sossegado, tal, mas tem um olhinho aqui, ó, só de olho lá nele. Que vira embarcações e se alimenta de carne humana. Até parece, né, gente? Coitado do pescador, ó, o sustão, ó. E o caboclo d'água aqui. É um índio, né? Nossa, a gente passou da página 45. Ah, vamos terminar de ler essa lenda aqui? Depois a gente para, tá? Vamos lá. Vamos terminar, tá tão legal. Aqui, ó. Tem também a cobra grande. Puta, que cobrona, hein? O velho do rio. Ó, o velho do rio. Teve uma novela que falou sobre essa lenda aqui, viu? O velho do rio. A novela Pantanal falou dessa lenda aqui, do velho do rio. Muito bonita essa lenda também. E tem o... Não! Chega, 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 chega. Filho, são só lendas. Não precisa ficar com tanto medo. Aí ele tá pensando, o Cascão, ó, ele não tá com medo das histórias, ele tá com medo da água. Porque fala da sereia, tem água. Fala do caboclo d'água, tem água. Fala do boto, tem rio. Fala, tudo tem água. E o Cascão, ele não tá com medo da lenda, ele tá com medo da água. E ele tá fugindo. E aí a gente acaba aqui. Até passamos, né, que a gente ia até a página 46 e eu li a lenda para vocês, todas as lendas aí, das histórias em quadrinho, até a página 47. Mas tudo bem, nós vamos fazer mesmo as nossas lições, as nossas lições até aqui, né, na página 45, 44, 45. É que eu quis ler para vocês todos os quadrinhos, tá bom? E então, vocês não precisam tirar foto das páginas do texto, não, só das atividades, tá? E é isso, pessoal. Por essa semana, língua portuguesa, tamo ok, tá? Amanhã, sexta, matemática. A semana que vem, semana 13, também nós vamos fazer só português e matemática e terminaremos a nossa apostila. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Bons estudos a todos e até amanhã. Tchau.